Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo com a live da terça-feira de hoje, terça, dia 15 de setembro de 2020. Seja bem-vindo quem está chegando aí. Boa noite, Helenice. Boa noite, Mirta. Boa noite, Ana, minha querida. O Rogério, não sei não se você foi o primeiro, hein? Não sei não. Tiana, boa noite. Minha querida Bibi, está aí? É, Bibi. Agora eu sei que você anda também fazendo trilha. Que legal, hein? Vi tuas fotos, adorei. A Monique está chegando aí também. Né? Hoje eu tô aqui na minha sala. Saudades, querido. Também tô com saudade de vocês já. Né? Passa rápido, mas a gente sente falta de ficar no convívio, né? A gente faz uma troca energética de amor muito grande aqui, né? Então, porque a gente está aprendendo junto, está evoluindo junto cada vez mais. Então, é, a gente a gente percebe que as pessoas que querem evoluir, elas estão junto na frequência com a gente, né? Então tem a Aline entrando aí, a Monique já respondeu meu boa noite, a Monique que está lá nos Estados Unidos, tem a Natália aí, oi Natália, seja bem-vinda, tem a Cleide, quanto tempo, hein Cleide? Quanto tempo que a gente não se vê mais também, tá por aí. Isso, a Catarina tá aí, né, a Érica, eu sempre fico na dúvida, né? Chamar de Catarina, a Érica, minha vizinha. O Rogério e a Érica são os meus vizinhos. Meus vizinhos. Hoje eu não estou aí, estou no meu consultório ainda, que estava ajudando a transformar vidas até 5 minutos atrás. E é assim, né? E é assim a nossa vida, né? Gratidão enorme. Eu fazia corrida de rua, agora na pandemia eu optei por trilhas. Muito bem. E tem a Renata entrando aí também. Boa noite para quem eu conheço, boa noite para quem eu não conheço ainda. Para quem não me conhece, sou o Tarcísio Luchinski, parapsicólogo, hipnoterapeuta, apometria quântica, né? E nós estamos aí, né? Nesse mês, agora. Aí, Natália, tá transformada, né? Tá se sentindo transformada. Gratidão por me permitir fazer parte da tua transformação, hein? Gratidão mesmo, né? E assim, né? Eu até tô meio rouco aqui, né? Porque foram bastante atendimentos hoje, então muitas coisas aí voltando aos eixos, voltando ao lugar. É tão legal quando a pessoa começa a colocar o eixo da vida dela no lugar de novo. Então, a coisa mais importante que eu quero dizer nessa situação de que me motivou a fazer as lives este mês foi Setembro Amarelo, porque para mim assim, eu entro junto na onda, né? Mas para mim nós estamos falando disso sempre, né? Não é só no mês de setembro que a gente tem que parar para refletir algumas coisas, entender bem o outro. Eu penso que a gente sempre tem que estar parando para refletir e saber o que a gente pode fazer de melhor, né? Então, a proposta aqui, até no meu título, né, é recuperar o sentido da vida, né? Porque a gente sabe muito bem que toda palavra que a gente fala, a gente está fazendo uma programação mental, né? E o nosso subconsciente, ele não tem a capacidade de analisar as coisas, né? Ele simplesmente sente, né? Então, a minha proposta maior foi de valorizar a vida. Por isso que eu coloquei aí no título para vocês, eu coloquei valorizar a vida, né? Porque a gente sabe muito bem que quando a gente sente ao contrário disso dentro de nós, qual é os sentimentos que a gente tem, né? E é o que eu digo para vocês, o que eu comecei a falar na live passada, né?
eu tive uma experiência, né, na minha família, né? O meu pai, em 2013, quando ele foi para Deus, voltou para a origem de novo, né? Ele voltou de uma maneira que a gente não esperava, que a gente não desejava, na verdade, né? Porque a gente sempre deseja que o natural da vida aconteça o mais normal possível, vamos dizer assim, né? E o meu pai, ele nos surpreendeu com a maneira de ir embora tirando a própria vida, né? E que foi muito doloroso para a gente na época, né? Ele falava muito disso, que ele não tinha mais sentido para viver, que ele não sentia mais prazer pela vida, e, e ele tinha a questão da perda auditiva, né? Que ele sofria muito, e que isso tudo pesou muito dele, né? Então eu fico às vezes pensando assim, né? Se naquela época, lógico que nós não tínhamos, nós fizemos o melhor que a gente podia, até mesmo achar que era exagero dele, até mesmo a questão de achar que ele jamais faria isso, né? Porque a gente tem aquela crença de quem fala demais não faz, mas eu vivi na pele, gente, que isso não é assim que funciona, né? Realmente, quando a pessoa está falando de algumas coisas, existe um sofrimento dentro dela, existe uma dor dentro dela. E a pessoa quer se livrar dessa dor, quer se livrar dessa angústia. E quando ela não acha a saída, ela pensa em tirar a própria vida. Mas não por querer tirar a vida em si, porque ninguém, na verdade, quer tirar a própria vida, mas a pessoa quer fugir aquele algo tão negativo que ela sente. Então foi a maneira que, né, o subconsciente encontrou, porque o subconsciente não é racional, o subconsciente é emoção. Então, quando você não aguenta mais aquela dor, você pensa nisso, né? E o meu pai nos surpreendeu com essa decisão irracional, digamos, não racional que ele teve, até porque quando isso aconteceu, ele estava alcoolizado, né? E tudo isso começou, depois disso, eu comecei a me questionar muito, né? Do porquê que tudo isso acontece. Eu que vim de uma formação muito católica, e quando nós somos pequenos, né? Hoje em dia, nem mesmo a igreja trata essas coisas dessa forma, né? Mas existe uma crença muito grande de que quem faz isso não vai para o céu, de que não tem salvação, né? De que tinha uma fé fraca, de que não era temente a Deus o suficiente, acabou fazendo isso, né? E mesmo que você saiba, mesmo que a gente já sabia que não era assim que funcionava, esse disco tocava dentro de nós, né? Tocava dentro de nós e preocupava muita gente, e principalmente a mim, né? Na época não era muito de demonstrar emoção, né? Apesar de eu ter ficado muito triste, né? Mas vocês vão entender, porque eu vou falar ainda disso, sobre as personalidades, né? Na parapsicologia, minha personalidade é pragmática, de primeiro filho. E o primeiro filho e a primeira filha, a mulher, que são os pragmáticos, nós somos mais da execução, nós somos mais de fazer, né? Porque a gente se reporta a lá atrás, muito lá atrás, como funcionavam as famílias numerosas, em que os primeiros filhos eles eram esperados para ajudar os pais e ajudar a criar os outros irmãos, né? Então esses não podiam ser fracos, né? Eles tinham que ser fortes, tinham que aprender a cuidar dos outros, né? E na parapsicologia eu entendi que tudo isso aí é a personalidade pragmática, porque vem pela ordem de nascimento, né? E o que o pragmático faz umas horas dessas? Ele é forte, ele vai lá, ele toma as providências, ele é forte, ele socorre todo mundo, ele explica para todo mundo, porque ele se sente na obrigação de fazer isso, né? E quando passa tudo isso depois, na hora que você se vê sozinho, que você vai respirar, que você vai conseguir pensar em tudo que aconteceu,
O que acontece? Você tomba. Você não espere que a pessoa que ela é prática, que ela é seca, que ela é direta, você não espera que essa pessoa não tenha sentimento. É óbvio que ela tem, né? Ela não demonstra. E o sofrimento é muito mais difícil para essas pessoas que não conseguem demonstrar sentimentos, porque elas vivem todo aquele turbilhão dentro dela. O que acontece quando você chora com facilidade, quando você expressa seus sentimentos com mais facilidade? O que acontece? Você desabafa. Se ninguém é capaz de dizer para você algo que te organize, né, as emoções, que a gente costuma dizer que terapia organiza os pensamentos e as emoções, né? E um desabafo apenas desabafa, apenas tira aquela energia de dentro de você. Mas a terapia, ela é capaz de organizar e fazer você compreender. Então, isso na minha condição de pragmático, hoje, né, já é um pouco mais diferente, porque eu aprendi a me conhecer melhor, né? Então, hoje eu já não tenho mais aquele medo de demonstrar fragilidade, fraqueza, porque isso aí, Eva, fica aliviado, é isso aí mesmo. Tira a emoção, né? Se nós aprendêssemos a colocar para fora e nos compreender cada vez melhor, talvez a gente evitaria um monte de sofrimento, porque quando a gente não coloca para fora as coisas, vai acontecer aonde o problema? No corpo, né, gente? Olha a Ana falando verdade, a dor fica escondida dentro de nós. E a Ana aí é uma pragmática, né? Tem vários pragmáticos aqui na minha live, né? Conversando comigo. Então, esse autoconhecimento é bom para você saber disso, né? Então, às vezes eu me pego numa situação, o Rafael tá aí para não deixar eu mentir, né? Não é deixar mentir sozinho, tá? Não deixar eu mentir. O Rafael me pega, às vezes, de alguma situação em que eu tô liberando. Hoje eu me permito liberar, me permito chorar. Você acha que vida de terapeuta não tem aquelas questões de que você tem que superar algumas coisas? Tem que superar. Você está se reprogramando a tua mente pela vida inteira, né? Mas quem às vezes não sabe acolher, porque quando isso acontece na vida da gente, a primeira coisa que a gente se questiona é o que a gente podia ter feito melhor, né? E é justamente a culpa. E a culpa é uma coisa muito ruim também. Mas uma coisa, eu digo para você, se você sabe alguém que passou por essa situação, ou se você sabe de alguém que viveu essa situação, você vai dizer assim para ela: você fez o melhor que você podia e o melhor que você sabia. Se você não fez melhor, você não sabia no momento. Você não podia fazer no momento melhor. Então você fez o melhor que você podia. E o que era o meu melhor para prevenir o sofrimento? Achar que o meu pai nunca tiraria a vida dele. O meu melhor para prevenir o meu sofrimento era acreditar que isso não aconteceria. Mas cientificamente, é isso aí, Rogério. Quem fica pensa onde é que eu errei. Eu pensei isso várias vezes. Muitas vezes. Onde é que eu errei? Onde é que eu errei? E graças a Deus, minha gente, que eu tive uma necessidade tão grande de procurar compreensões depois disso, porque em 2013 o meu pai foi para o Reino Invisível. Olha o Jefferson falando aqui. Passei por tudo isso quando o meu pai se suicidou. Jefferson, meu querido, eu lembro de você. Eu acompanhei o teu processo na época, porque eu trabalhava a uma quadra do restaurante que você trabalhava, então eu acompanhei o sofrimento de vocês na época, né? Então talvez seja muito legal você ver a tua live hoje. Eu digo para você, olha, olhando nos teus olhos, todos vocês fizeram o melhor que podiam, o melhor que sabiam, tá? O melhor que podiam. A Monique falando: sempre buscamos uma explicação, essa culpa desgasta, né? Mas a gente tem que tirá-la de dentro de nós, porque a gente fez o melhor que podia. O meu melhor era acreditar que o meu pai não faria, né? E começar depois a resgatar essa relação. Nossa, Monique, aconteceu com a sua família, é verdade. Olha em quantas famílias acontecem, né? Então hoje eu acredito que com conhecimento, gente, a gente pode prevenir. Com conhecimento a gente pode ajudar. Então, em 2013 aconteceu isso com meu pai. Em 2014 eu ingressei na turma de parapsicologia de 2014, né?
São 3 anos e meio de formação, então em 2017 eu me formei. Tem algumas pessoas que trabalhavam comigo, eu não sei se é do tempo da Ju, que acabou de entrar aqui na live, a Juscelane, talvez seja no tempo teu, não sei, mas vocês viram o sofrimento que eu passei na época, né? E na verdade, assim, eu acredito que hoje meu pai, porque energeticamente eu sinto um relacionamento com ele, porque ninguém morre, só muda a maneira de viver. Eu aprendi a compreender, entender ele, uma pena que foi depois que tudo isso aconteceu, mas eu compreendi ele e eu tenho certeza que ele não quis achar culpado por nada, ele não dava conta mais do que ele sentia, né? E em 2014 eu começo na turma de parapsicologia e quando eu ouvi sobre esse assunto, me confortou muito o coração, porque é uma verdade, né? Porque o Grisa chega numa conclusão o seguinte, que se nós mantemos... Lembra que eu fiz 3 lives com vocês sobre o princípio de sobrevivência, né? Eu fiz 3 lives. E o subconsciente, ele funciona para nos proteger, ele funciona para manter a nossa sobrevivência, né? Quando essa sobrevivência é profundamente afetada, nós não conseguimos... Bibi, 2013, ele retornou para o lugar de onde ele veio, né? Então, quando essa sobrevivência é profundamente afetada, quando a pessoa perde o sentido da vida, porque as situações estão bem embaralhadas, embaraçadas. E sabe aquele exemplo que eu dei para vocês na live passada? Eu não me senti à vontade de dizer, mas hoje eu digo para vocês, aquele exemplo que eu disse para vocês na live passada sobre aquela mulher que falou que a criança nunca ia ter sucesso na vida. Pois bem, era a história do meu pai. Eu soube isso depois. E o meu pai carregou esse fardo assim pela vida inteira, né? Como se fosse uma maldição que caísse em cima dele, que ele ia achar que não ia ter sucesso na vida. Gente, percebam muito bem. Tem pessoas que falam para mim que vida intrauterina não traz nenhum efeito para a vida da pessoa. Então, quem soube disso foi minha avó, né, na época, e a minha avó já sentia isso, então quer dizer que a criança, o meu pai sentiu isso, lá desde o ventre da mãe, né, que tinha uma carga em cima dele. Então, como as coisas começam sempre na vida intrauterina, então, na verdade, a gente fala dessas coisas não é para achar culpado. Eu fico muito triste quando a gente conversa assim, às vezes a mãe olha para mim, eu fui culpado pelos problemas do meu filho. Não, você não foi. Você agiu da melhor maneira que você podia, da melhor maneira que você sabia. Mas é sempre o momento de você consertar as coisas. Há sempre o momento de você compreender. Então eu digo para você, não fuja da compreensão. Não fique arranjando desculpa, que existem outros motivos, porque que nem... Quando eu comecei na parapsicologia, e todos esses estudos vêm do Pedro Grisa, né? Então, ele estudou tantas pessoas com esse conceito. Então, isso daí não é simplesmente a gente chutar o gol para dizer para você, olha, isso é por causa disso, porque é um achômetro. Não é, nossa vida é matemática. E eu comprovo isso. E através desse sofrimento que eu passei, que eu quis entender como é que as pessoas funcionavam. Então, gente, isso me motivou a fazer o que eu faço hoje. Isso me motivou no meu propósito de vida. E mesmo que meu pai fez tudo isso de uma maneira atrapalhada, uma maneira que a gente não queria, eu devo tudo isso a essa experiência que doeu dentro de mim, né? E assim, não é um conceito espírita também, que nem tem algumas pessoas que falam, mas você está falando de espiritismo. Não estou falando de espiritismo, é ciência. Existe uma mãe, um pai que mora dentro de nós, que nós chamamos de holográfico, que existe aqui dentro de nós, né? Existe um pai e uma mãe que mora dentro de nós, e a gente precisa trabalhar com esse pai, com essa mãe que trabalha dentro de nós. Então, o que eu posso dizer para você é que quando eu tive que perdoar meu pai por que ele fez. Porque eu fiquei com mágoa do meu pai por ele ter feito isso, né? Era como se eu pensasse assim, pai, por que você não me ligou antes de você fazer o que você fez, né? Então eu tive que perdoar ele. Quando eu comecei a perdoar, eu comecei a entender
as programações dele, as fraquezas dele, o que ele passou e tudo mais. Eu comecei a entender que jamais Deus condenaria, jamais Deus faria isso, porque no momento em que nós saímos do corpo físico, nós não precisamos mais preservar a nossa sobrevivência, não é mesmo? Então, quando você sente medo, você sente desvalorização à vida, você está preservando a tua sobrevivência. O medo é por você preservar a tua sobrevivência. Mas quando a pessoa que vai, ela precisa preservar o quê? Mais nada. Ela vai se unir ao universo, à harmonia maior do universo, e ela vai desejar o teu bem. E hoje eu sei que lá no reino invisível tem um grande ajudador, e eu tenho um orgulho do meu pai, por ele ter mesmo carregado todo esse fardo, ele ter feito de mim um homem que eu sou. Não só ele é minha mãe, lógico, mas o meu pai também, né? Então, é essa questão de gratidão e essa questão de viver bem depois disso, porque depois que a pessoa sai, ela vê, encontra o que é a realidade de vida, né? Porque hoje eu não acredito mais numa pessoa que se vai, que ela fica sofrendo, que ela fica pagando, que ela entra na harmonia, porque se nós entendemos que a pessoa vivia aqui os conflitos por preservar a própria sobrevivência, quer dizer que quando ela vai para outro plano, que nós não sabemos o que é, ela entende o que é melhor a vida e ela passa a querer que você supere as emoções negativas que ficou em você. Quantas pessoas que eu atendo aqui nesse sofá que precisam superar as emoções negativas que tem com as pessoas que já se foram, muitas vezes até mesmo. Talvez seja até o problema daquela pessoa que está pensando em suicídio hoje. Não ter se despedido, não ter falado tudo o que tinha que falar, não ter pedido perdão e perdoar. Porque é isso que enterra a nossa vida, gente. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu vejo os perdões que as pessoas fazem aqui, do quanto elas se libertam. O quanto elas se libertam. Eu tenho visto cada vez mais. Bom, enfim. Gente, deixa eu responder. Tem bastante gente participando aqui. Vou responder as perguntas para vocês. A Bibi perguntou, e o último filho quem é? Nós chamamos de idealista. O primeiro filho, o homem, a primeira filha, a mulher, é o pragmático. Né? Na verdade, ele é uma junção do Eneagrama. Você conhece lá as personalidades do Eneagrama? Tem 11 ou 12 personalidades lá, né? Ele é uma junção, só que o estudo da parapsicologia, ela simplificou para falar por ordem de nascimento e a função de cada um, né? Mas se você olhar a parapsicologia e olhar o Eneagrama, é muito parecido. Então, só que como nós focamos na ordem de nascimento, então nós entendemos que o primeiro filho homem, a primeira filha mulher, eles têm a tendência de ser mais pragmáticos, e a segunda filha mulher, o segundo filho homem, daí então, da ordem de nascimento, eles são idealistas, né? Os primeiros, eles vivem uma segurança maior, porque eles vieram para ser executores e criadores, e cuidadores dos outros, né? Os idealistas, eles não têm esse elo mental, porque é muito normal que o primeiro filho homem tenha um elo mental com a mãe, é indestrutível isso, e muito normal que a primeira filha mulher tenha um elo mental com o pai, né? Antigamente chamava-se isso de complexo de Édipo, mas depois nós fomos descobrir que na questão extrasensorial existe um elo mental telepático indestrutível, aquela coisa que você tem assim, perceber a mãe, né? Perceber que ela está bem, que ela não está bem. Por que a nossa mente desenvolveu isso, gente? Para a gente sobreviver. Então esses primeiros filhos, eles vieram para cuidar. Então eles precisavam ter uma segurança e um elo mental para ajudar a cuidar. Então o idealista que vem depois, ele sente falta dessa segurança, desse elo mental. E ele é marcado muito pela insegurança. Por isso que ele é mais criativo, por isso que ele tem capacidade de se colocar melhor no lugar do outro, por isso que ele é mais emotivo, né? E muitas vezes eu acho até engraçado, as pessoas chegam aqui que não sabem disso, falam assim: olha, eu tenho uma irmã mais velha que, olha, viu, difícil de lidar. Mas não é difícil de lidar, a personalidade é diferente, o foco dela é outro. O idealista é mais envolvido com o mundo interior e o pragmático é mais envolvido com o ser, com o ter, com o providenciar. Entendeu? E existem algumas coisas que acontecem no meio do caminho que distorcem um pouco
personalidade, né? Sofrimento, né? Então, quando a pessoa passa por muito sofrimento, ela passa a ser sofrida e não desenvolve muito bem essa personalidade. E ela tem que fazer o que num processo terapêutico? Essa é a personalidade dela. Ela tem que conhecer e ela tem que voltar para a sua personalidade para ela entrar em harmonia com o universo de novo. Então, o que eu posso dizer assim que o idealista, né? O idealista, ele assume 4 papéis, né? Ele assume o papel do revoltado, contestador, sabe aquele irmão que é do contra? Ele faz isso por insegurança, né? O satírico o satírico humorista, aquele que conta piada lá na tua família, que todo mundo dá risada, ele se sente aceito, ele se sente acolhido quando todo mundo acha graça das piadas dele. Esse é o idealista que faz isso em busca de aceitação. Tem o isolado e quieto, que ele testa os pais, né? Ele fica lá isoladinho, quietinho no quarto dele, mas ele fica testando os pais para ver se alguém sente falta dele. Então, se você tem uma criança que é muito quietinha, isolada, não pense que tá tudo certinho lá, não. Ele tá testando você para ver se você sente falta dela. E existe aquele que é o bonzinho, né? O colaborador bonzinho. Tem aqueles irmãos que, dentro desses irmãos, você sabe que você pode pedir uma coisa para aquele irmão que você sabe que ele vai fazer. Então, aquele revoltado e contestador que diz não para a mãe, o que a mãe vai fazer? Vai pedir para o bonzinho. E daí, depois que o bonzinho cresce, ele sente o quê? Que ninguém valoriza ele, que ele é explorado, que ele faz demais e não recebe em troca. Olha como é bom a gente se conhecer, gente. A gente vai conhecendo tudo isso, né? Então, vamos ver o que vocês estão dizendo aqui. Olha, o Jefferson está dizendo aqui, passei por tudo isso, tá? Nós conversamos. A Monique está dizendo que a gente sempre busca uma explicação. O Jefferson está dizendo que essa culpa desgasta, né? A gente precisa se livrar dela, porque não existe culpado. Nós somos resultados, produto das nossas programações mentais. Ninguém é culpado de nada, né? Nós somos... Eu vi uma frase muito legal essa semana. Uma frase de Instagram ou Facebook, alguma coisa bem assim. Você não é culpado ou responsável pelo que te feriu, mas você é responsável pela sua cura. Então, para de dar desculpa. Para de se culpar e para de dar desculpa para você não se curar. Porque você tem várias maneiras de você fazer isso, tá? A Ju está dizendo aqui, eu vivi parte desse momento sim. A Bibi está dizendo... Tá, eu respondi para ela, foi em 2013, a Jodeli dando boa noite. Aqui a Ana falando, eu tive um amigo que estava a ponto de tirar a vida. Consegui tirar ele disso, hoje ele é muito feliz. Olha, Ana, parabéns, né? Com certeza você usou a tua experiência, se colocou no lugar dele, valorizou o sentimento dele e tirou ele disso. Parabéns. Eu falei para você ainda que você vai ser terapeuta, hein, Ana? Olha só, a Fran está dizendo aqui, cada um age de acordo com as suas programações. Isso mesmo. Deve ser muito dolorido. Foi, gente, olha, eu só falo hoje sobre isso porque não dói mais. Eu falo livremente hoje sobre isso, tá? Porque o meu subconsciente, ele não sabe diferenciar. Se eu estou vivendo isso, eu só estou apenas lembrando. O que ele vai entender? Quando eu falo e tem emoção, quando eu falo de algo, então vamos supor que você brigou lá com alguém, né? E isso te faz mal. Você desabafa uma vez, ok. Mas daí você conta para a vizinha, daí você conta para a prima, daí você conta para a mãe, daí você conta... e você revive toda aquela emoção. O que o teu subconsciente está fazendo? Ele está achando que você quer mais disso. Você está programando teu subconsciente, então toma cuidado. Então hoje eu falo desse assunto com vocês porque não me dói mais. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu pai no Reino Invisível. Hoje eu compreendo ele e ele me compreende. O Rogério diz bem assim, acredito que esse acontecimento ajudou hoje a você ter essa compreensão. Isso, Rogério. E é muito fácil eu trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que estão com esse sentimento, viu? Porque eu me empenho muito para tirá-las disso. Me empenho bastante. Sou a 17. Bibi, o Enneagrama já tem 17 personalidades? Me atualiza aí.
Doce, seja... a Edna, seja bem-vinda. Então, sou idealista. Aí, Bibi, você é idealista, claro. E o Ricardo está falando aqui, Tarcísio, você falou do primeiro, segundo e o terceiro filho, meu caso. Eu não sei se você é o terceiro filho de todos ou você é o terceiro filho homem. Se você é o terceiro filho homem, você é idealista. Se você é o terceiro filho de todos e quem vem antes de você são duas mulheres, você é pragmático, tá? Compreendi isso no curso e mudei. Marlene, minha sócia em qualidade de vida. A gente muda mesmo, porque o objetivo do autoconhecimento é tirar culpa e ir em busca da solução. Culpa não te ajuda a nada. Hoje eu atendi um senhor aqui de quase 60 anos. Sabe o que ele me disse? Uma coisa muito triste. Eu preciso me sentir culpado para eu fazer as coisas dar certo. Tem gente que acha que precisa de sentir culpa para poder se cobrar, para poder ter força para fazer uma coisa. Isso é muito triste, gente. Ninguém precisa se sentir culpado para fazer o que tem que fazer. A gente precisa se sentir valorizado, a gente precisa se valorizar e rasgar a culpa e jogar fora de uma vez na nossa vida. Isso que a gente precisa fazer. E principalmente para quem, eu vou falar agora sobre isso aqui, principalmente para quem tem pensamentos negativos, né? Pensamentos de desvalorização à vida, muitas vezes é culpa. O culpado merece castigo. Então muitas vezes o subconsciente entende que o culpado não merece nem viver, né? Vocês gostaram desse assunto de idealista e pragmático, né? Bibi, eu sou a última, sou a 17ª. Tenho 16 irmãos, muito bem. Então o Eneagrama continua com 11 personalidades. Muito bem, Bibi, legal. O Rogério falando, 17 filhos, mamãezinha, quantos irmãos? Pois é, né? Quantos irmãos, olha só. A mãe dedicou a vida para ter filhos, né? E isso é uma programação de subconsciente, tá? 13 aqui e o restante no plano espiritual. Te ajudo a você ser melhor. Não é, Bibi? Te ajudo a você ser melhor. Entendeu, Ricardo? Ótimo, muito bem. Se não entendeu, me manda direct depois, tá? Então deixa eu falar para vocês por isso que eu comecei a falar para vocês dessas questões, né? O caso, a gente começou a falar da depressão porque geralmente é um processo de depressão que faz ter pensamentos negativos quanto à vida. A desvalorização, vamos dizer bem assim, da vida, né? Então, por isso que eu estou falando para vocês de algumas características da depressão. Então, eu falei para vocês que, ao contrário do que a gente sabia, né, às vezes a morte do pai, a morte da mãe, o fim do relacionamento, que a pessoa julga que desencadeou essa depressão, não é a causa principal, a causa primária dessa depressão. Porque ter uma morte, ter um fim de relacionamento, é normal acontecer. Os relacionamentos acabam, né? Ou uma perda financeira, né? Tudo bem com uma perda financeira lá, a pessoa quebrou e... Lógico que a perda financeira se deu pelas programações de subconsciente, porque o subconsciente rege o corpo, a imaginação e a realidade, né? É lógico que a perda financeira se deu por causa disso, mas esse não é o motivo de fazer a pessoa querer desencantar pela vida, né? Não é o motivo. Você pode se reerguer. A partir do momento que você se entende, se compreende como inteligente, capaz, você pode reerguer a tua vida. Mas o que acontece quando a pessoa pensa em desistir, como tudo isso acontece? Quando essas questões, né, abalam a vida dela. Nós dizemos que isso são eventos secundários. Isso só abalou porque houve algo antes, eventos antes que aconteceram que fizeram a pessoa já ter a ameaça à sobrevivência dentro dela. Por isso que essas coisas impactam mais. Por que nesse momento de coronavírus tem algumas pessoas que passam bem, tem outras pessoas que passam com pânico, com medo, né? Por que momento de crise financeira, crise mundial, Brasil em crise e tudo mais, causa pavor em algumas pessoas e outras pessoas acham soluções na crise? Olha a diferença. Então é a diferença das programações de subconsciente que tem dentro delas. E isso acontece lá atrás.
na vida intrauterina. Então, lá na vida intrauterina, nós temos os casos primários. Então, para que nós estamos entendendo isso? Para culpar a mãe? Para jogar na cara da mãe? Não, de jeito nenhum. Nós estamos entendendo isso para a gente saber de onde vem e a gente poder policiar as nossas programações. A gente saber que existe uma emoção lá dentro de nós que se reporta àquilo que a gente viveu na vida intrauterina. Então, quando a gente começa a vigiar tudo isso, a gente passa de temer o desconhecido, não é, gente? A gente tem medo do desconhecido, muito medo. Então a gente começa a se tratar mais e tudo não fica tão apavorante como é. Né? Na quinta-feira, inclusive, a gente vai falar sobre dor, você vai entender muito bem que a dor ela é maior quando você tem medo. A dor emocional também é maior quando você tem medo. Então você precisa entender por que você tem a dor. Daí depois você trata, né? É isso que a parapsicologia faz. Então a gente falou para vocês o primeiro grupo de programações primárias, que é a ameaça real à sobrevivência, tentativa de aborto e tudo mais. A segunda questão é a ameaça imaginária à sobrevivência. Né? A gente já falou para vocês, se você quer saber mais profundamente sobre isso, pega lá a minha live da semana passada, a parte 1 disso que eu estou falando, você vai entender melhor, tá? E daí a gente vai hoje falar algumas coisas da terceira categoria de programações primárias que fazem que o medo aconteça, a desvalorização aconteça, o restante que vai acontecer depois é só uma alavanca que vai fazer com que dificulte a coisa para a pessoa. Então, a terceira categoria de programações é culpa. Programações que envolvem culpa. Aonde que a culpa ela pode iniciar? Rejeição à gestação. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Eu não estou dizendo rejeitar filho. Mãe nenhuma rejeita filho. É rejeição à condição de estar grávida. É essa a condição. Não vir no momento de crise, vir no momento difícil para se gerar um filho. Né? A mãe tem a emoção. A mãe tem a emoção dentro dela e a criança vai sentir essa emoção junto com ela, né? Então, quando existe a rejeição à gestação, né? Essa semana eu atendi uma outra pessoa também que a mãe contou para a mãe dela que estava grávida 2 meses depois, porque tinha medo da reação da mãe, porque ela tinha 15 anos de idade. Então, o que a criança ia pensar dentro dela, né? Que ela não era bem-vinda. Ela não estava entendendo, essa criança não estava entendendo que a mãe tinha um problema com a mãe dela, não estava entendendo. Para essa criança, aquele momento, a sensação que ela tinha, que ela era a causa da dor da mãe. Mas ela não é a causa da dor da mãe. A causa da dor da mãe são as programações mentais dela, não ela. Então isso que a pessoa precisa ir entendendo e compreendendo para sair do processo de culpa, porque lá dentro do subconsciente pode ter um sentimento de culpa por ter nascido. Porque lá no começo foi difícil para a mãe. Então, outra coisa que é difícil, né, para algumas pessoas é a rejeição do sexo, a rejeição ao gênero. Hoje nós falamos mais, uma linguagem mais atual, rejeição ao gênero. Quando a criança ela é esperada pela mãe menina e vem um menino, ou vice-versa. Quando a mãe espera muito um menino, ela vem uma menina. Né? A mãe tem um desejo forte. Quanto mais intenso é esse desejo, maior é a programação de culpa por não ter atendido as expectativas da mãe. Por achar que geralmente quem tem essa situação, ela tem um medo muito grande de decepcionar as pessoas, tem um medo muito grande de ser rejeitado pelas pessoas, né? Mas é lógico, né? A mãe, ela expôs o desejo dela, conforme as programações dela. Quem precisa entender nesse momento é a pessoa que vem nessa condição. Entender que ela não escolheu o sexo, ela não escolheu o gênero pelo qual nasceu, ela é absolutamente inocente, né? Então, quando você entende que, em primeiro lugar, você não escolheu nascer, em segundo lugar, você entende que muitas vezes a questão da escolha do sexo que você teve foi porque a natureza quis preservar sua sobrevivência, sabia disso?
Na parapsicologia nós entendemos que biologicamente o pai que determina o sexo da criança, biologicamente. Mas mentalmente é a mãe, porque a mãe vai atrair o material que vai gerar o sexo da criança de acordo com a aceitação dela daquilo que é menos ameaçador para ela. Quando a mulher tem uma ameaça a mulher tem uma imagem muito negativa da figura masculina, geralmente ela tende a gerar filhas. Por quê? O subconsciente entende o quê? Que é melhor gerar filhas. Porque gerar homem é muito negativo, ou que o homem é muito fraco, né? Ou que o homem faz a mulher sofrer. E ao contrário também, quando a mulher tem uma imagem muito negativa a respeito de gerar mulheres, porque acha que a mulher só nasce para sofrer, mulher nasce para ser escrava, porque ela sente esse sofrimento, o que a tendência maior de acontecer? Ela gerar só homens. Mesmo que conscientemente ela queira uma menina. Né? Às vezes ela já tem lá 3 homens, né? E ela quer muito uma menina. E ela deseja essa menina conscientemente, mas o subconsciente não permite, porque o subconsciente entende que gerar mulheres é gerar mulher para sofrer, né? Então ela gera outro homem. E esse homem vem com uma programação que nós falamos que é rejeição ao gênero, rejeição ao sexo. Não que a mãe rejeitou, mas porque ele se sentiu rejeitado por causa da condição da mãe. Então isso gera muito sentimento de culpa. Então, a culpa que a pessoa sente, às vezes agora, por isso, por aquilo, algo que aconteceu ontem, algo que aconteceu hoje, ela é fortificada, ela se torna muito mais forte por causa daquilo que ela sentiu durante a gestação. De não ter atendido a expectativa da mãe. E a gestação pré-nupcial, né? Boa noite, Rosane. Você está dizendo oi aí. A gestação pré-nupcial. Geralmente, quando se tinha muita crença religiosa, muita crença religiosa que engravidar antes do casamento é um pecado, né? Que engravidar antes do casamento, né, é contra Deus, é feio, a sociedade pode não... Antigamente era muito assim, né? Que a sociedade pode não aceitar não sei o quê, já tem o sentimento de culpa da mãe. Então a criança, ela sente junto com a mãe esse sentimento de culpa, né? E isso é uma ameaça à sobrevivência. Alguém não me quer, né? Então é o fato de você compreender realmente as programações mentais, porque, né, não existe culpa de ter sido gerada. A criança que veio gerada, ela não escolheu ser gerada antes do casamento, né? A Jodélia está perguntando aqui, Tatá. Gente, para quem não sabe, tem gente que o pessoal mais de que trabalhou comigo e tudo mais, o meu apelido na empresa era Tatá, tá? Então algumas pessoas me chamam carinhosamente de Tatá e me dá assim uma saudade bem grande, né? Como as pessoas falam aqui. Então a Jodélia, que é irmã da Jaciele, que trabalhou comigo, então ela tem já esse hábito de me chamar de Tatá. Então não estranhe. Então ela está falando bem assim, Tatá, é possível mudar essa personalidade de idealista para pragmático e vice-versa? Ou vamos aprendendo a trabalhar a melhor dessas personalidades para buscar a nossa felicidade? Olha, Jodélia, existe alguns idealistas que são parecidos com pragmáticos e existem pragmáticos que têm uma tendência mais idealista. Por que acontece isso, né? O pragmático, quando ele tem tendências de idealista, nós chamamos de pragmático sofrido. Então, é uma pessoa que nasceu de um parto muito difícil ou que tiveram os pais ali, talvez os 2 pragmáticos muito rigorosos que não deixaram ele aflorar a personalidade dele, colocar a personalidade dele para fora. Então ele pega algumas características de idealista, de insegurança e tudo mais. E isso acaba causando para ele um pouco de conflito, porque não é o lugar dele, não é a personalidade dele. Então eu vou dizer para você que quando eu comecei a fazer o curso de parapsicologia, eu fiz um teste, né? Ninguém é 100% idealista e ninguém é 100% pragmático.
Eu fiz um teste, eu caí ali mais ou menos 50% para cada. Eu era 50% idealista, 50% pragmático. Quando eu terminei o curso de parapsicologia, que eu fiz todas as compreensões que eu necessitava fazer, e ainda estou fazendo hoje, né? Eu fiz o teste de novo, eu já estava com 60% pragmático e 40% idealista. E isso é o ideal. Isso é o equilíbrio. Porque se uma pessoa é 100% pragmático, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela tem uma confiança tão grande nas coisas que ela não se coloca no lugar do outro. E a minha questão de ser terapeuta hoje, né, da possibilidade de se colocar no lugar do outro, eu devo muito às características idealistas que eu tenho. Né? Nós somos uma junção disso, né? Mas para eu viver em maior harmonia comigo mesmo, eu tive que desenvolver algumas características pragmáticas para eu entrar em equilíbrio. Por causa do quê? Do elo mental que eu tenho, né? Então, quando eu vivo melhor o meu lugar mais harmonizado dentro do meu lugar, eu fluo melhor durante a vida. E o idealista também. Por que o idealista às vezes assume alguma coisa do pragmático? Porque às vezes o pragmático é tão sofrido, ou ele tem um problema tão sério, ou uma depressão, o irmão, a irmã mais velha, que ele não conseguiu assumir esse papel. Então quem vem depois vai ter que fazer o quê? Vai ter que assumir, alguém tem que assumir esse papel de forte que resolve as coisas em casa, que cuida dos outros, tem que, né? Tem que assumir porque o irmão não fez isso, não consegue fazer isso, né? Mas só que ele vive, de uma certa forma, um conflito na personalidade quando ele não está em harmonia, né? Ele tem que voltar, resgatar algumas tendências idealistas para entrar em maior harmonia, porque ele vai harmonizar não somente ele, mas vai harmonizar as outras pessoas na família. E a Bibi aí, que entende de constelação familiar, sabe muito bem que o nosso comportamento, a gente veio para uma função tal dentro da família. E tudo que a gente muda a família inteira, porque é corpo morfogenético. Não é isso, Bibi? Dá um joinha aí. Né? A Ana quer fazer o teste, claro, Ana. Na próxima sessão eu te faço o teste com você. O Rafael está dizendo: eu sou muito pragmático. Eu sei, meu amor, eu sei que você é bem pragmático, tá? Então, nós continuamos falando aqui das primeiras, das programações primárias, que tem aqui mais uma quarta e uma quinta categoria que eu quero terminar com vocês hoje, tá? A quarta categoria de programações primárias lá de trás que podem tirar essa segurança diante da vida é sentimentos de perda, gestação pós-aborto. Né? A gente atende muitas pessoas que a gestação foi gerada após um aborto e que elas sentem essa insegurança diante da vida por dois motivos. Ou a mãe tinha muito medo da gestação porque ela tinha passado por algum problema, porque ela tinha passado por esse problema e desenvolveu um medo disso. Então, na nova gestação, ela não quer que aconteça aquilo de novo, né? Então, ela vai querer fazer de tudo para que ela não perca essa criança. Só que essa insegurança a criança sente também. E essa insegurança ameaça a sobrevivência. Gestação pós-falecimento de filho. E tem uma segunda questão também, gente, que eu preciso dizer para vocês. Essa primeira questão do medo da mãe. E a outra questão muitas vezes um filho vem para substituir o outro. Então, às vezes a dor da mãe é tanta que precisa gerar uma outra criança para minimizar a dor daquela perda. Né? Então, a criança que está sendo gerada, que é um outro ser, né? Às vezes tem aquela dupla personalidade de não saber se ela é ela mesma ou se ela é substituição do outro para não gerar mais dor para a mãe. Então isso ameaça a sobrevivência também, programação primária, tá? Gestação pós-falecimento de filho, pós alguma perda que a mãe teve, ou se a mãe teve alguma perda, um luto, sentimentos de perda durante a gestação, ou talvez alguém morreu, o vô morreu, a avó morreu durante a gestação, teve uma perda, e essa perda envolve tristeza, envolve ameaça à sobrevivência, e se programa lá
as programações primárias aí de que ameaça a sobrevivência, o medo, não é? E a quinta categoria, uma categoria que foi a minha realidade, gente, e que eu trabalhei pela vida inteira. Às vezes eu trabalho um pouco isso em mim também. Processo de nascimento, partos que envolve sofrimento. Eu já contei para vocês que a Neide não está na live aí, né? Mas a Neide conduziu uma hipnoterapia maravilhosa comigo, que eu jamais vou esquecer. Nessa hipnoterapia eu perdoei o médico que fez o parto da minha mãe. E porque na hipnoterapia eu escutei minha mãe gritando: eu vou morrer, né? Era grito, né? E aquilo me arrepiou o corpo inteiro, porque na verdade eu fiz uma regressão, voltei nisso. Quando eu estava nascendo, eu ouvi minha mãe gritando isso, né? E eu não sabia que eu guardava tanta raiva daquele médico, né? E quando o médico veio na minha frente, na mente, na hora da hipnoterapia, eu senti uma raiva tão grande e aquilo teve que ser colocado para fora, né? E eu, como cliente, gente, eu me entrego mesmo, né? Os hipnoterapeutas têm aí, quiserem fazer experiência comigo, fiquem à vontade, eu me entrego mesmo, de corpo e alma. E eu coloquei aquela raiva toda para fora, mas foi muito libertador perdoar o médico. Por quê? Porque o meu subconsciente entendia da possibilidade de morrer, né? Da possibilidade de algo não dar certo, né? Então, quando eu ouvi dentro da minha mente o médico falar que ele jamais perdoaria se eu ou a minha mãe morresse, eu me libertei mais ainda, né? Então, por essas questões, que essas programações primárias, elas afetam muito, muito a vida da gente, tá? Então, minha gente, 21h54, é isso? Né, já fomos aí quase uma hora falando de tudo isso, né? E vocês participando. Eu acho que a intenção é isso. Eu acho não, eu tenho certeza que a intenção é isso. Eu penso que a gente já fez um trabalho bem legal, bem bonito, para a gente ter as compreensões que a gente está tendo agora. Muita gente me segue aí. Já faz alguns meses eu comecei a fazer as lives. Quando, Rafael? Quando foi em abril? Acho que foi em abril que comecei, muita gente me segue aí, né? E muita gente que está aí na live, né, já evoluiu muito em conhecimento. Então eu vejo vocês participando hoje, eu vejo pela pergunta de vocês, pela vibração de vocês. Tem muita gente que marcou terapia depois de assistir a live, fez processos maravilhosos, está fazendo compreensões maravilhosas, né, e está compreendendo o quanto as programações primárias influenciaram na vida delas. Então tudo isso que nós estamos falando para vocês a título de estudo, gente, não é para você ter medo. Agradeça. Olha aí, que live sensacional. Gratidão, é isso aí mesmo. Aí, Rafael, foi em abril, né, amor? Obrigado. Foi em abril que eu comecei e foi a ideia do Rafael, né? Então quando começou a pandemia, vamos mandar conteúdo para esse povo, né? Gratidão ter você na minha vida. É isso, gente. É isso que a gente quer. Então não é para você ter medo, não é para você temer, não é para você achar que alguma coisa aconteceu de errado lá na gestação, que não tem mais jeito. Tem sim, mas é para você entender, é para você aliviar o teu coração aí, que você não é culpa, que você não é culpado de nada, que você não é responsável de nada. E lembre sempre, você não é culpado do que te feriu, mas você é responsável pela tua cura. Assuma a responsabilidade da tua cura agora, porque a cura existe, tá? A cura existe. É isso que eu quero dizer. E a gente está aqui prevenindo, ajudando as pessoas com aqueles sentimentos negativos, com aqueles pensamentos negativos que a gente não quer que se tenha mais, porque tudo aquilo é programação mental. Tudo aquilo que a pessoa está querendo tirar a vida, muitas vezes ela está revivendo dentro dela uma ameaça que foi lá na gestação, uma ameaça imaginária, que não foi real. Ela precisa compreender que a mãe dela tinha as programações dela, que ela não queria acabar com a vida dela, que ela não queria trocá-la por ninguém,
porque na verdade a mãe levou até o final, a mãe criou, a mãe amou, fez o melhor que podia, o melhor que sabia por você. Então você é o quê? Todo mundo que está nessa live aqui, você é vencedor. Aplauda você hoje. Você é vencedor porque você foi forte o suficiente para chegar até aqui. Você foi forte o suficiente para entrar nessa live que te escolheu para você ouvir isso hoje. E você é forte o suficiente também para pegar esse botãozinho que está aí embaixo aí, divulgar a live para aquelas pessoas que estão precisando. E não se sinta mal se a pessoa não comprar a tua proposta e não vier assistir. Não se sinta mais, se fez tua parte por ela. É o melhor que você pode fazer. Sempre reconheça. Nossa, eu estou batendo nessa mesa aqui hoje, né? Sempre reconheça que você faz sempre o melhor pelos outros. Sempre reconheça isso, que você tem boas intenções por tudo. E que se você não pôde fazer melhor, se você não pôde fazer mais, você não pôde. Então você faz o melhor que pode sempre. Sempre para as pessoas, tá? Então seja luz para esse mundo a partir de agora. Como é que você começa a ser luz neste mundo? Acreditando que você é luz. Acreditando que se você está aqui, foi uma conquista sua. E era para você estar aqui. Né? E que existem coisas que fugiram um pouco de controle que está aí dentro do seu subconsciente, do seu coração. Mas não existe nada que fique fora desse controle para a vida inteira. Sabe por quê? Deus é grande. Deus é muito grande. E Deus quer a tua felicidade, tá? Todos nós, a nossa felicidade, quer que a gente seja feliz. Então, lógico, estou emocionado aqui, porque a minha formação de criança foi religiosa. Então, tem gente que fala bem assim, para a psicologia te tira a fé. Tenho muito mais fé hoje. Gente, eu reencontrei Deus na ciência, tá? Fiquem vocês sabendo. Eu reencontrei Deus na ciência. Tudo isso é fantástico, tá? Um beijo muito grande para vocês. Quinta-feira eu vou estar aqui com o Dr. Leonardo. Olha que legal, ele é neurologista. Ele é hipnoterapeuta agora e ele trata de dores crônicas com a hipnoterapia. Então, gente, quinta-feira é dia de assuntos que te ajudam, tá? Divulga essa live, que é imperdível. Um médico hipnoterapeuta, acho que você nunca ouviu falar, né? Mas é. Então você pode ver como os médicos estão despertando para o poder da mente também e começar a enxergar o ser humano de uma forma holística como um todo, porque você não é só perna, você não é só estômago, você não é só pulmão, você não é só cérebro, você é um todo. E a medicina está começando a ver isso na gente, tá? Que era maravilhosa, que estamos vivendo. Você viveu para ver isso. Estamos vivendo uma era maravilhosa. Então, na quinta-feira, eu te aguardo aqui, tá? Eu mais o Léo. Vamos falar para você sobre tudo isso. Um beijo grande para vocês, pessoas fantásticas, maravilhosas, que eu amo tanto. Tenho certeza que eu amo cada um de vocês, do fundo do meu coração. Tá? E na quinta-feira estou aqui de novo. E na terça-feira que vem nós vamos encerrar esse assunto. E vamos para o setembro fazendo uma mente melhor, uma vida melhor. Um beijo muito grande para vocês e até mais. Tchau, tchau.